O brasileiro, ele está olhando que o vizinho, um chinês, um Vietnã, está produzindo uma outra espécie, uma espécie diferente, uma espécie de peixe que não tem aqui no Brasil. E eles conseguem produzir em grande quantidade, fazer com que esse peixe seja mais barato no mercado. E aí, o que o brasileiro faz? Ah, a grama do vizinho é melhor do que a minha. Para que eu vou produzir tambaqui? Para que eu vou produzir pintado, pirarucu, piau? Se eu posso produzir o panga, como os outros países estão fazendo e lucrando. Acontece que o fato de produzir uma ou outra espécie de peixe não tem só a ver com produtividade. Claro que tem a ver com produtividade, né? Quanto mais aquela espécie tolera grande volume de peixes dentro do mesmo espaço, isso vai otimizar, vai trazer maior faturamento. Acontece que quando um país, uma região, uma população de piscicultores decide e consegue ter altas produtividades, é porque demorou-se muito tempo para desenvolver o protocolo de produção que está acontecendo naquele momento. É possível produzir tambaqui, pintado, tilápia em maiores produtividades do que a gente tem hoje? É possível. Como? Se nós tivermos desenvolvimento de rações mais específicas para as espécies, se nós tivermos desenvolvimento de disseminação de conhecimento específico para aplicar estratégias de manejo específica para essas espécies. Não achem que o panga ele tem altíssima produtividade só porque a espécie tolera grande quantidade de peixe dentro do tanque. Não é só por isso. É por quê? É porque os produtores de panga em outros países estão fazendo o quê? Aplicando conhecimento, sabendo fazer conversão alimentar, utilizando ração adequada. Agora, ó, a vinda do panga para o Brasil. O que vai acontecer? Nós temos no Brasil uma ração específica para atender a exigência nutricional do panga? Não, nós não temos. Aí fica todo mundo de orelha em pé achando que o panga é a melhor espécie de produção do mundo. Nós não temos ainda nem a demanda de consumo do panga no Brasil bem desenvolvida. Aí amanhã ou depois vai acontecer o quê? Tá todo mundo produzindo panga com taxa de conversão alimentar altíssima, porque a gente não vai ter ração específica para o panga, com grande volume de panga no mercado, solto aí no mercado, baixo volume, porque não é nem todo mundo. O brasileiro já come menos peixe do que outros povos, outros países. Aí eu coloco uma espécie que é nova, que o brasileiro nem conhece ainda. Porque quem conhece o panga é o piscicultor, não é a população geral que vai consumir a espécie. E eu vou dar um alerta aqui, ó. Eu não estou falando que não é produzir panga. Não é isso. Eu estou falando que não é só trazer uma espécie e ela já está facilmente introduzida dentro do país. Não é. Muito pelo contrário. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui a respeito da introdução de uma nova espécie num estado em que essa espécie ainda não era permitida de produção, que é o estado do Mato Grosso, um exemplo que aconteceu há pouquíssimo tempo. Então, olha só, a tilápia, espécie exótica, que era proibida ser produzida em vários estados brasileiros, inclusive no estado de Mato Grosso, era proibida até o ano de 2017, só foi permitida a produção da tilápia no estado de Mato Grosso em 2017. Nós temos até hoje estados que são proibidos a produção de tilápia, né? Nós temos ainda, até hoje, estados são proibidos por questões ambientais. E aí, o que aconteceu? Em 2017, permitiu-se a produção da tilápia no estado de Mato Grosso. Ok. E aí, o que aconteceu? De lá para cá, foram atualizando a legislação, foram arrumando isso, né? Organizando essa legislação, os piscicultores foram se adequando, foram vendo o mercado. Daqui a pouco, foi mais ou menos em 2020 que alguns piscicultores começaram a produzir a tilápia no estado de Mato Grosso. Olha bem esse exemplo que eu vou falar. O que aconteceu? Todos os 24 frigoríficos que estão ativos no estado de Mato Grosso
não eram frigoríficos que estavam adaptados e preparados para o abate da tilápia. O mercado consumidor de pescado no estado de Mato Grosso estava acostumado a consumir que tipo de peixe? O peixe que até então vinha sendo ofertado em grande volume: tambaqui, tambatinga e pintado. Então, quando começou a surgir uma grande quantidade de tilápia no estado de Mato Grosso, primeiro a gente tinha dificuldade de trazer ração específica para a tilápia. Por quê? Porque as fábricas de ração no estado de Mato Grosso produziam ração para quem? Para tambaqui, para pintado. Olha só. Então, primeira dificuldade. Então, precisava comprar ração de outros estados. Segunda dificuldade, frigoríficos não adaptados para o abate dessa espécie de tilápia. Beleza. E aí precisava o produtor com grande volume de peixe pronto buscar frigoríficos fora do estado para fazer essa compra dessa tilápia. Terceiro ponto, começou a ter um monte de tilápia pronta no estado de Mato Grosso. E aí, o que aconteceu? O mercado consumidor, nós, eu, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, que a gente come o peixe na mesa todos os dias, estávamos acostumados a comer outras espécies de peixes e não a tilápia. E aí, por mais que o frigorífico colocasse no supermercado, chegava no supermercado e ficava parado. E você acha que esse não é um problema de engrenagem de cadeia produtiva que vai acontecer no Brasil com a entrada do Panga? Então, isso serve de alerta para a gente parar de ficar com o olho gordo para cima da grama verde do vizinho, ou seja, para as espécies potenciais que outros países estão produzindo, ao invés de nós olharmos para o bem tão precioso que nós temos dentro do Brasil, que são as nossas espécies nativas. Que se nós desenvolvêssemos aqui no Brasil, uma ração top para tambaqui, uma ração top para pintado, a gente ia produzir essas espécies com super eficiência. E aí eu ia ter essa espécie para vender para o mercado internacional. E quem mais ia ter essas espécies? Se a gente proteger a espécie nativa, ninguém mais teria. Ninguém mais teria. Então, fiquem de orelha em pé quando vierem mostrar para você aqui uma espécie nova. O panga é a melhor espécie para se produzir agora. Cuidado para não comprar gato por lebre. Porque uma coisa é o grande produtor que investe dinheiro grande, que consegue dinheiro aí subsidiado, sei lá de quem, para começar do zero uma cadeia produtiva. E se ele demorar para vender esse peixe, para ele não vai fazer diferença aquele peixe que está parado. Agora, para o pequeno piscicultor, ou para você que está querendo que a sua piscicultura seja uma fonte de renda, ou seja um negócio, ou agregue valor à sua propriedade rural, toma cuidado, porque você vai estar com peixe pronto no seu tanque, sem ter para quem vender, talvez.